Você que acabou de chegar, hoje falaremos sobre um tema muito importante para a sua alma e com isso gostaríamos de abençoar você e sua família. Então deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com todos eles. Olá, bem-vindos a mais um podcast Ciência da Alma. É um prazer estar com vocês. Olá, pastor. Olá. Hoje nós temos um texto muito lindo também. Lucas, capítulo 1, verso 5 ao verso 25. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço ao seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Para retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: Como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: Sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. Agora você ficará mudo. Não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu, então, que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou o seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: Isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim com favor, para desfazer a minha humilhação perante o povo. E aí o Senhor vai revelar todo esse plano e esperou que eles ficassem velhos, quando já não havia mais esperança para nada, para o Senhor realizar um milagre na vida deles. E tudo aconteceu quando Zacarias foi fazer o seu serviço de sacerdote. Diz no verso 5 que ele pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. E ambos, tanto Zacarias como Isabel, eram descendentes de Arão. E muito importante, no verso 6 fala que eles eram pessoas tementes a Deus. Porque aqui diz que eles ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Que bênção! Eles temiam a Deus, serviam a Deus e eles procuravam, de forma irrepreensível, obedecer a todos os mandamentos do Senhor. Mas mesmo assim, eles ainda tinham esse problema, que era um problemão sério para ele como sacerdote e para ela como mulher. Porque naquela época, quando
uma mulher não tinha filhos, ela poderia ser tida como sendo uma pessoa desafortunada e que não tinha as bênçãos de Deus. E também para ele que não podia levar a linhagem dele à frente, o nome da tribo dele, a herança sacerdotal. O verso 7 diz que eles não tinham filhos porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Aí a coisa já complicou mais, né? Uhum. Então, quer dizer, se eles já não tinham tido filhos até aquele momento, então, será que deveriam continuar esperando, agora, já velhinhos, de que esta bênção chegaria? Uma palavra que vem à minha cabeça é resignação. Resignação. Eles já estavam aceitando a situação, porque, humanamente falando, ela já não tinha mais possibilidade de ter filhos. Porque nessa idade, provavelmente, ela já não tinha mais as condições de ter um filho. Mas Deus vai mostrar que Ele tudo pode. Mas Deus vai mostrar que Ele é o Deus dos impossíveis. Glória a Deus. E na hora que a gente menos espera, o Senhor vem realizar a obra que Ele prometeu. Ainda que foi lá na nossa meninice que Ele nos prometeu, Ele vem realizar a nossa velhice, como fez com ela. E tudo aconteceu, conforme o verso 8 vai falar, que ele estando de serviço, ele estava servindo como sacerdote. O costume do sacerdócio era que fizessem um sorteio. E esse sorteio, Zacarias, foi escolhido. Sobre essa questão do sacerdócio, nós vemos no primeiro livro de Crônicas 24, de 4 a 19, que haviam 24 divisões. E a divisão de Abias era a 8ª. 24:10 fala que ali era a divisão de Abias, a 8ª divisão. Foi feita essa divisão justamente para eles poderem fazer um tipo de um rodízio, né? Que eles iam fazendo. E ele foi escolhido no sorteio. Olha, irmã, você vê que coisa, né? Que privilégio. Como Deus faz as coisas, né? Que privilégio. Deus fez ele ser sorteado porque Deus queria que ele estivesse lá dentro no santuário. Ele foi escolhido. E no verso 10 diz que chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. É o clamor a Deus. Você vê que é um povo que ficava ali orando. Buscando a Deus. Hoje em dia, mesmo nos países mais cristãos, a gente vai vendo que esse hábito está se perdendo. O hábito de se orar em grupo, de orar nas escolas, de orar antes das refeições. Isso está se perdendo. As famílias estão deixando de orar. Isso é um mau sinal. Porque hoje a pessoa ela é dominada pelo pensamento o tempo todo, né? Do aqui, das necessidades. Então esses pensamentos ocupam a sua mente, não deixa ela estar em contato e meditando com o Senhor. E para ela estar em contato e meditação com o Senhor, ela precisa ler a palavra e orar, para ela poder receber. Então eles deviam ser também pessoas de oração, o casal, né? O povo ficava orando do lado de fora, enquanto o sacerdote ia oferecer o incenso. E acho que Isabel estava todo feliz em casa porque o marido dela foi sorteado para estar no serviço. Então ela acho que não via a hora de Zacarias voltar para falar como foi entrar naquele lugar santo e ver ali o incensário. Seria a primeira vez que ele seria sorteado. Então, como seria isso, né? Ela devia estar esperando ele para contar a novidade. E vai acontecer um fato extraordinário. O verso 11 diz que então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias, no verso 12, o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Natural, né? Imagina só, você estar diante de um anjo e ver, né? Então, isso aconteceu lá no passado também com Gideão. Quando o anjo do Senhor aparece para Gideão ficou apavorado. E o anjo teve que acalmá-lo, né? O anjo disse, não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Então aí fica confirmado aquilo que você disse. Uhum. Eles eram um casal de oração. Glória a Deus.
E ele dá uma notícia, uma boa notícia. Ele diz: Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João. Glória a Deus. Então, a notícia é que eles teriam um filho. Pastor, deixa eu acrescentar duas coisinhas aí que eu li outro dia, né? Fazendo essa pesquisa. O nome de João significa o Senhor demonstrou a sua graça. E o nome do seu pai, Zacarias, olha que interessante, significa o Senhor se lembrou. O Senhor se lembrou. Então, no último instante, o nome de Zacarias teve poder, porque o nome dele significa o Senhor se lembrou, Zacarias. Né? Então, o Senhor se lembrou, glória a Deus, e deu João, que significa o Senhor demonstrou sua graça. Olha, que coisa maravilhosa, que louvor, Senhor. Bendito é o Senhor. Então, o Senhor se lembrou. O pai, Zacarias, o nome dele significa o Senhor se lembrou. Ainda na última hora, né? No finalzinho da sua vida. E o nome do filho, João, significa o Senhor demonstrou sua graça. Por quê? Porque foi aí, né? Um ato poderoso, milagroso, sobrenatural. Que lindo! E no verso 14, eles vão mostrar que essa criança será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Isso se encontra lá no livro de Isaías 25:9. Pastor. Já era uma profecia de que o precursor viria, o seu ministério seria um ministério de muita alegria, já porque ele já iria começar a apontar para aquele que viria, né? Que era Jesus. Os filhos que estavam desviados iriam voltar para o Senhor com a pregação, né? A palavra que esse menino ia trazer. E outras características sobre João é que ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo antes do seu nascimento. Ele seria resguardado de toda qualquer bebida, que seria consagrado ao Senhor, e seria cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Era um ato miraculoso de Deus ao trazer o precursor, aquele que iria preparar os caminhos do Senhor, os caminhos de Jesus. Então, quer dizer, ele não poderia nem tomar o vinho, nem o suco da fruta e nem comer a fruta. E nunca deveria ser cortado seu cabelo ou a sua barba. Então, quer dizer, desde o nascimento ele já tinha sido escolhido por Deus, então essas coisas não deveriam passar por ele. Ele já nasceu numa condição especial, né? Ele já tinha sido profetizado sobre ele no Antigo Testamento, e tudo que aconteceu então foi para o cumprimento dessas profecias. Ele fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. O verso 16 fala que ele vai, com a sua pregação, com a sua vida, ele vai dar frutos de arrependimento. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Então, ele vinha exatamente para corrigir, né, o desvio que o povo estava tendo do caminho de Deus. O povo havia se desviado da verdade e ido para longe de Deus. E ele vinha então trazer o povo à verdade novamente, ou seja, trazer o coração dos filhos ao Pai, ao nosso Deus. E ele vem fazer isso. Aí também, pastor, no livro de Jeremias 1:5. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. Eu designei profeta às nações. Amém. Então, quer dizer, o Senhor já tinha separado ele e o designado como profeta às nações, né? E o Senhor aí vai usar ele, a boca dele, para falar e também para apontar quem é o Senhor Jesus, não é? É a pregação de João, a gente sempre lembra que ele vai falar que o reino de Deus está próximo, porque Jesus iria chegar, o ministério de Jesus iria começar.
E o verso 7, irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria do justo, para deixar um povo preparado para o Senhor. Então veja só, né? Novamente ele está falando que ele irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias. Então ele está se referindo àquele Elias lá no Antigo Testamento que vai lutar corajosamente para defender o Deus vivo e a sua palavra diante dos deuses estranhos e de Baal e de tudo aquilo que fazia o povo se desviar. E ele vem aí para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos. Veja só, qual que é a sabedoria do justo? É a palavra de Deus, né? Você está lá buscando. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A sabedoria do justo é a palavra ali e o temor do Senhor, para deixar um povo que preparado para o Senhor. Essa palavra tinha que ser tão poderosa que quando João abrisse a boca, as pessoas se arrependessem. Quer dizer, e esse povo estaria já preparado para quando Jesus começasse seu ministério, estar aceitando Jesus e andando com Jesus, seguindo Jesus. Você falou sobre uma passagem que falava que quando um rei ia fazer uma viagem, ele mandava a pessoa na frente para ver se estava tudo certo, havia condições de viajar naquela estrada. Para planear todos os caminhos, ver se não ia ter nenhum buraco para cair a carruagem do rei. Então, é essa a função dele, não é? Ele vai preparar o caminho para quando o Messias chegar, o caminho está planeado, ou seja, o coração das pessoas estejam receptivos à mensagem. Tanto é que depois Jesus vai falar que aqueles que não queriam nada com o Evangelho eram os que não ouviram nem João, nem o Senhor. O anjo está falando como esse menino vai ser. Aí Zacarias, no verso 18, ele toma a palavra para fazer uma pergunta ao anjo. Eu acho que foi um pouco ousado, não foi? Ele diz, como posso ter certeza disso? Aí a mente dele se voltou para aquela condição que eles estavam. Ele fala, eu sou velho e minha mulher também é de idade avançada. Aí você vê uma condição, né? A mente humana, não é? Ele conhecia tudo de Deus, era temente a Deus, mas a mente estava impregnada ali com as coisas, né? Do momento, da condição dele. Veja, já o fato dele estar ali no altar, no lugar santo, e ver um anjo, ele não podia nem perguntar isso. Veja que Maria vai ter esse mesmo encontro com esse anjo e Maria vai falar, Senhor, que se cumpre em mim a palavra do Senhor. Ela não duvidou. E ele já sendo um velho, tendo lido tudo, tendo aprendido todas as coisas maravilhosas que Deus fez, ele fazer uma pergunta dessa? A limitação da pessoa esqueceu todas aquelas maravilhas que Deus tinha feito ali, que estavam registradas no Antigo Testamento, os milagres que Deus fez, aquilo tudo não estava na sua cabeça. Aquele momento que o anjo fala que eles teriam um filho, veio na cabeça dele somente que sou velho e minha mulher é de idade avançada. E veja só, volta um pouquinho nos versículos anteriores. Olha só o que o anjo vai falar para ele. Então, chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando lá de fora. O povo lá orando. Olha só a unção do Senhor, o Espírito de Deus se movendo. O anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Zacarias viu isso, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias. A sua oração foi ouvida. Oração dos dois, né? Isabel, a sua mulher, lhe dará um filho. E você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar
muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. E aí Zacarias pergunta, mas como posso ter certeza disso? Jesus amado. Parece que ele não prestou atenção no discurso do anjo. O anjo, foi isso que o anjo disse. O anjo falando tudo aquilo para ele, ele fala... Por isso que o anjo vai dar essa repreensão nele, porque ele não ouviu palavra nenhuma do que o anjo falou. Ele, acho que, eu não sei se ele estava tomado pelo medo. Provavelmente. E medo. Na hora ele não entendeu o que o anjo estava falando, porque você lê tudo isso. Ele explicou como o menino ia ser, qual o nome do menino, ele explicou o que o menino ia fazer, qual o ministério dele, como ele seria usado, como ele ia falar cheio do poder do Espírito Santo, né, no poder de Elias. E aí, mas vem a pergunta... Como posso ter certeza disso? Como posso ter... Aí, ele já perguntando como posso ter certeza ainda, já ficou ainda pior. Aí o anjo já mostrou a patente, né? Sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Olha. Fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. Quer dizer, eu fui enviado diretamente do trono do Altíssimo para trazer essa notícia maravilhosa para você. As boas novas. E você me vem com essa pergunta? E aí, pastor, o que ele falou? Agora, aí ele teve que dar uma lambada no Zacarias. Né? Agora você ficará mudo. Não poderá falar até o dia que isso acontecer. Porque não acreditou em minhas palavras. E deixa claro que se cumprirão no tempo oportuno. Se acreditando ou não acreditando, isso vai acontecer. E olha, porque você não acreditou, você vai ficar mudo, não vai ter o prazer de contar para ninguém o que você viu aqui. Só depois que o menino nascer. Ele escrevia por Só se escrevesse na plaquinha. Ele escrevia na tabuinha, mas eu estou dizendo que não podia falar, né? Mesmo escrevendo, ele não pôde falar. E aí, imediatamente, né, ele já ficou mudo. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando a sua demora no santuário. Pela dúvida, né? Porque ele não acreditou, ele foi disciplinado, foi corrigido. Veja, aí, pastor, o que a gente fala, que Deus corrige aquele que ele ama. Ele era um sacerdote, já de idade, e ele foi corrigido pelo Senhor. E aí, então, agora eles estavam aí esperando. Tem um motivo por que eles esperam. O sacerdote, quando saía do santuário, ele deveria proclamar uma bênção. E essa bênção está em Números 6, de 23 a 27. Diz assim, ó, a bênção que eles deviam abençoar, o sacerdote deveria abençoar os israelitas. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Amém. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Como que ele ia falar se ele estava mudo? Aí como que ele ia proclamar a bênção agora, né? Não pôde, né, pastor? Estava mudo. Não pôde. Então o povo aí estava esperando por Zacarias, estranhando a sua demora. Ele não pôde fazer a bênção sacerdotal, né? Ele não pôde dar a bênção sacerdotal, porque quando ele saiu, no verso 22, ele não conseguia falar nada. E o povo então percebeu que alguma coisa tinha acontecido, que ele tivera uma visão no santuário. E Zacarias fazia sinais. Oh, Jesus! Ele queria fazer mímica, ele queria fazendo sinais para tentar ver se ele conseguia transmitir alguma coisa para o pessoal. Mas o que será que aconteceu lá dentro? Porque ele não consegue nem falar. O que será que aconteceu? Então, quando se completou o seu período de serviço, que era de uma semana, né, ele voltou para casa. E no verso 24, então, vai confirmar que o anjo falou. Isabel engravida
E no verso 25 ela dizia: isto é obra do Senhor. Glória a Deus. Agora ele olhou para mim com favor, para desfazer a minha humilhação perante o povo. Então, por quê? Porque toda mulher, toda a sociedade daquela época ficava olhando para a mulher com desprezo, uma mulher que era estéril. Eu vejo aí que ela falou, né? Agora ele olhou para mim com favor, para desfazer a minha humilhação. Então o Senhor aí, através do nome que deu para a criança, mostrou para ela, né, o nome João, que significa o Senhor demonstrou a graça. Aleluia! E também o Senhor vai, através do nome de Zacarias, né, que está falando aí que Zacarias é o Senhor se lembra. Então o Senhor se lembrou dele, da esposa, né, e o Senhor encheu essa família de graça, de amor, da sua bondade, da sua justiça, que o Senhor falou que essa criança ia ser motivo de prazer e de alegria. Muitos se alegrarão, né, por causa dele. Olha que lindo, porque ele ia trazer o quê? Ele ia trazer a palavra de Deus com tanta autoridade, com tanto poder dentro dele, como no poder de Elias, no espírito e no poder de Elias, e também as pessoas que ouvissem João se arrependeriam e voltariam-se para o Deus vivo, como lá no passado, né? Deus usou Elias para fazer aquele povo se converter novamente ao Deus vivo, aí também as pessoas iriam se voltar. E esse menino ia trazer toda esta alegria, preparar o caminho para o Messias. O cronograma da redenção está em andamento. E João é uma peça importante desse plano. Ele vem fazendo a pregação, como eu disse. O reino de Deus está próximo, porque Jesus logo viria. E assim que ele sabe que João foi preso, então ele começou a intensificar mais o seu ministério. A pregação de Jesus então Jesus começou a se movimentar mais e partir para diversos lugares pregando a palavra de Deus. Então esse homem, João Batista, foi uma peça importante no plano da redenção de Deus. O nome dele é João, como nós já falamos, e alguns evangelistas, como Lucas, o Evangelho de São Lucas, o livro de Marcos, vai apresentar ele, também Mateus também, vai apresentar ele como João o Batista, né, porque ele batizava. Então, mas o nome dele é João. Já no Evangelho de São João, esse evangelista chama ele de João. Então, quando a gente estudar o Evangelho de João, nós vamos ver ele falando de João. Não fala João o Batista, como Marcos, Lucas e Mateus falam. Então, foi muito bom. Nós vimos aí, o Senhor veio tirar Isabel da sua vergonha, o Senhor veio se lembrar de Zacarias, da sua família, e dar uma linhagem para ele. Uma linhagem para a glória do nome do Deus vivo, que ele vem anunciar o caminho do Salvador. Olha só, ele vem falar quem é o Salvador, ele vai apontar. Que missão gloriosa, hein? E Zacarias, aqui quando o anjo fala com ele, uma coisa que ele fala que é importante: sua oração foi ouvida. Então, Deus ouve as orações. Amém. Isso aqui também ficou muito importante aí. E é bom para quem, né, está esperando que Deus cumpra uma promessa na sua vida que você está buscando, está orando, como eles aí pediam um filho. Talvez muitas mulheres estão nessa condição de esterilidade. Mas olha, não deixa de orar, porque você pode ter ainda a alegria que Isabel também teve, porque Deus ouve as orações. Amém. E Deus também pode ouvir a sua. Sim, claro. Amém? Amém. Então, pastor, vamos encerrar? Então, a irmã, ora para nós. Senhor Jesus, obrigada, Pai, por este texto maravilhoso que o Senhor nos dá, da compreensão da Tua palavra, através do nascimento de João, o Batista, Pai, que ele veio para anunciar, Senhor, a todos quem era o Messias. Ele veio falar quem era o Senhor para todos,
qual a importância desse ministério, Senhor. Ele passou um tempo aqui na terra, se preparando, não pôde tomar nenhuma bebida, mesmo comer a sua fruta. Ele não podia, Pai, porque ele foi separado desde o ventre da sua mãe para servir o Senhor. E, ó Pai, muito obrigada pela vinda dele, porque o Senhor tem os seus propósitos. E agora, Senhor, neste momento, nós te agradecemos e também te pedimos que aqueles que estão orando, pedindo por um filho, que querem ter esse desejo de Isabel de ser mãe, que o Senhor também venha tocar nos seus ventres, venha tocar, Senhor, e venha, Senhor, encher esse ventre com um filho, uma filha gloriosa para alegrar esta família e glorificar o teu santo nome na vida deles. E assim seja, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Então, pessoal, eu vou me despedindo. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Eu quero também dizer a todos que fiquem na bênção do Senhor e até a próxima. Até a próxima.